Fala, galera! Oi, gente. Eu sou a Júlia. Eu sou a Gabriele. E tá começando mais um Jackflix. E hoje a gente veio conversar um pouquinho com vocês sobre um tema bem diferente, que não é nenhuma série, nem um filme específico, mas é bem legal. E esse tema se chama Heróis. A gente dividiu ele em duas partes. Então, primeiramente, eu vou falar o que somos. E depois eu vou falar sobre o que precisamos ser. Então, solta a vinheta! Então, gente, primeiramente eu vou falar um pouquinho sobre, como a gente já tinha mencionado no início, o que somos, né? Então, Deus nos criou lá nos princípios com o intuito de a gente ser perfeito, de a gente morar no paraíso, onde a gente não haveria no mundo nenhum tipo de dor, de nenhum tipo de sofrimento. E esse era nos planos de Deus, né, a princípio, mas quando o pecado entrou no mundo, tudo mudou, né? Todo mundo sabe disso, o pecado mudou todos os planos. E foi a partir daquele momento que a gente permanece vivendo com o pecado, e o pecado sempre vai estar à nossa volta, nos cercando e fazendo parte da gente. Então a gente nasce como pecador, a gente é pecador, e por a gente ser pecador, a gente tem uma natureza pecaminosa, né? E o que é isso? O que a gente pode definir como essa natureza? A gente sempre vai querer seguir o nosso coração, que ele transborda pecado, né? Eu ouço muita gente falar, porque tu tem que seguir teu coração, porque o teu coração, deixa o teu coração falar, o teu coração é que manda, e isso está muito errado, porque o nosso coração, ele é cheio de pecado. E nós somos seres muito influenciáveis a cair em tentação, né? Principalmente quando a gente está passando por algum momento de dor, de sofrimento, de luto, que a gente acha que o que o mundo oferece pra gente vai suprir todos os nossos desejos verdadeiramente, né? E, na verdade, não só em situações quando a gente está vulnerável. O pecado, ele sempre vai dar um jeito de chamar mais a nossa atenção quando a gente estiver longe de Cristo, né? E o que está fazendo a gente pecar, afinal, né? Quais são os motivos que fazem que a gente pecar? Tem muitos motivos, eu trouxe um principalmente para falar para vocês, que são as más amizades e as más influências, né? Que eu acho que esse é o ponto crucial. E para começar falando sobre isso, eu vou ler um versículo para vocês, que está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, que diz o seguinte: não se juntem com os descrentes para trabalhar com eles, pois como que o certo pode ter alguma coisa com o errado? Como que a luz e a escuridão podem viver juntas? Ou seja, definitivamente a luz e o pecado não tem como viverem juntos, né? A luz e a escuridão não podem viver juntos, mas tem um porém. Deus não quer que a gente fique aqui, nosso grupo de jovens, como por exemplo a Jack, falando do amor dele aqui, sendo egoísta de ficar só entre a gente. Não, ele quer que a gente seja discípulo dele, que a gente saia por aí, que a gente fale do amor dele para as pessoas, que a gente fale da palavra dele para as pessoas. Mas o que Deus realmente não quer permitir é que o pecado, as malícias, as impurezas do mundo alimentarem o nosso coração de pecado. Então tem essa diferença, né? Lá no versículo de Marcos, capítulo 7, versículo 23, Jesus diz o seguinte: o que sai do homem é o que faz ficar impuro, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Ou seja, tudo que sai do homem é o que contamina. O coração é a verdadeira fonte de impureza. O máximo que o inimigo e o pecado vão fazer é alimentar o nosso coração disso, né? E colocar cada vez mais maldade dentro dele. E para que isso não aconteça, a gente precisa estar num relacionamento firme com Deus, lembrar sempre que Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, sempre pedir perdão, porque por mais que a gente tente, a gente é pecador, a gente não pode esquecer disso. Então a gente sempre vai ser tentado, a gente sempre vai cair em tentação, então sempre pedir perdão para Ele, pedir para Deus limpar qualquer tipo de impureza que tenha e também pedir ajuda para que a gente consiga lutar contra o pecado. E outro ponto que eu queria conversar com vocês é que tem muita gente, né, que acha que cristão não sofre, né? Por a gente ser cristão, por a gente ter Deus no nosso coração, a gente acha que cristão não sofre. E se você pensa isso, você está muito enganado. Mesmo a gente que está perto de Cristo, que a gente sabe para onde a gente deve recorrer, que é os braços dele, descansar no amor dele, nos braços dele,
A gente já passa por tanto sofrimento, por tantos lutos e decepções. Imagina para quem está longe dele, né? Então, isso também é motivo da gente pensar. Porque eu separei um textinho que foi a Gabi ainda que me passou, muito legal, que diz o seguinte: nós vamos sofrer nessa vida. Pessoas que dizem que os filhos de Deus não irão sofrer são falsos mestres, que ou não conhecem ou não aceitam a palavra do Senhor. Jó perdeu tudo, Jeremias foi preso, João Batista foi decapitado, Jesus foi crucificado, Estevão foi apedrejado, Paulo sofreu naufrágio e prisões. Você também vai sofrer. Os problemas da vida não sugerem falta de fé e não são prova de algum terrível pecado da sua vida. Às vezes as provações vêm como disciplina de Deus, às vezes não, mas sempre são oportunidades para crescer e convites para se entregar e adorar a Deus. E para finalizar, eu trouxe um exemplo que foi dado na célula das meninas, que é um exemplo muito bom, que é para entender mais ou menos quando a gente tenta preencher o nosso coração com o pecado e quando a gente tenta preencher o nosso coração com Cristo, né? Então, imaginem comigo, imagina que o nosso coração fosse cheio de furinhos e a gente tentasse preencher ele com um líquido. Uma hora ele vai esvaziar, vocês não concordam? Uma hora ele vai esvaziar e a gente vai continuar enchendo, e ele vai continuar esvaziando. Por mais que a gente vai ter que ficar enchendo de novo, e uma hora ele sempre vai esvaziar. E se a gente tentasse colocar algo sólido, algo que tivesse exatamente o mesmo formato do nosso coração, né? E cabesse direitinho. Então, esse líquido, ele equivale ao pecado, né? E tudo aquilo que o mundo oferece pra gente. Ou seja, a gente sempre vai querer mais e mais, e nada daquilo vai te suprir verdadeiramente. E o sólido equivale a Cristo, né? E o amor dele, a graça dele, que só isso basta. Tu não precisa de mais nada, ele sempre vai estar ali presente e vai ter um tamanho certinho do coração. Oi, gente. A Ju falou um pouquinho sobre a nossa natureza, pecados, nossos sofrimentos e para onde a gente corre quando o nosso coração fica vazio. E a minha parte ela vai entrar no que a gente precisa ser diante dessas situações e acima de todas essas dificuldades. Como vimos, crer em Deus, entregar nossa vida a Ele, não é uma garantia de uma vida desprovida de sofrimento e muito menos sinônimo de facilidade. Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas o mundo, infelizmente, se tornou mau. Em Marcos 16,15, Jesus nos chama para um desafio. Ele diz, ide, do verbo ir, vão pelo mundo inteiro e pregam o evangelho a toda criatura. Ou seja, sair da nossa zona de conforto, do nosso quadradinho e se arriscar. Vocês concordam comigo que para isso a gente precisa ter coragem e determinação, certo? Aí é que entra o herói e o super-herói. No começo a gente explicou um pouquinho sobre o que a gente ia falar, mas a gente fez a relação entre o super-herói, que é aquele cara que tem superpoderes como voar, como super velocidade, super força, e colocamos como exemplo Deus, por ele ser o nosso todo-poderoso. Já o herói, mesmo ajudando os outros, mesmo tendo coragem, ele possui apenas habilidades. E colocamos como exemplo o homem. Então, segura essa responsabilidade que eu acabei de dar para vocês aí, heróis. Apesar de toda a dificuldade que a gente vai passar em nossas vidas, Deus precisa que sejamos heróis ao ponto de atender a qualquer chamado, em qualquer lugar e a qualquer hora. Lugares onde, como heróis, não vamos ter poderes, mas ele, como nosso super-herói, vai garantir todo o suporte e todas as habilidades necessárias. Onde ele vai ter o controle de tudo e quando não pudermos fazer mais nada, vamos ter a certeza que se entregarmos nas mãos dele, nada é impossível. Em 2 Coríntios, capítulo 7, Paulo diz o seguinte: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos porque tememos a Deus. Peço-lhes que abram o coração para nós. Não prejudicamos ninguém, nem desencaminhamos ninguém, nem nos aproveitamos de ninguém. Não digo isso para condená-los. Já lhes disse que vocês estão em nosso coração, estamos juntos, seja para morrer, seja para viver. Tenho muita confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Vocês têm me encorajado grandemente e me proporcionado alegria, apesar de todas as aflições.
apesar de todas as aflições. Paulo, ele diz nessa parte do capítulo que a gente precisa ser purificado de tudo que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. Precisamos nos livrar de tudo que nos contamina e afasta de Deus. Se eu deixo me sujar pelo pecado, eu não estou me dedicando a ter uma vida com Ele. E logo, estaremos entregues facilmente para os nossos desejos carnais, caminhando direto para o sofrimento e se afastando da presença de Deus. Então, basicamente, Paulo fala que a gente precisa se vestir de Deus. Amém? Vocês vão concordar comigo que a gente não pode falar do tema herói sem mencionar o maior herói da história. Jesus. Jesus, mesmo sendo quem ele era, mesmo tendo o coração mais puro, ele precisava constantemente de Deus. Ele chorou, ele curou, ele perdoou, ele sofreu. E o mais importante, ele orou. Jesus orava todo o tempo porque sabia que a força que tinha vinha dos céus. Então, quem somos nós, quem sou eu, quem é você para acharmos que não dependemos da ajuda dele, que sozinhos somos autossuficientes? Nós, como heróis, não podemos esquecer que sozinhos não somos nada, que tudo que temos e tudo que somos é por causa dele. Então, se eu estou aqui hoje, foi porque ele me deu uma segunda chance. Se eu tenho esse ar para respirar, foi porque ele nos proporcionou isso. Então, é tudo por causa dele. Só Deus sabe dos nossos limites, só Ele sabe que aquilo te magoou, o quanto aquilo te deixou triste, o quanto aquilo te fez sofrer. Mas ainda nesse capítulo, Paulo fala que a tristeza que vem de Deus, ela não causa mal algum e conduz ao arrependimento, resultando em salvação. Então, muitas vezes, vamos precisar passar por tal situação para o nosso próprio crescimento e aprendizado. Eu acho que a gente pode olhar para trás assim, e ver o quanto a gente já superou muitas fases que naquele momento era algo impossível, algo que a gente achou que não ia conseguir, ou um luto, ou uma perda que machucou realmente, que feriu o nosso coração. E aquelas situações, essas situações te fizeram crescer e se tornar o que tu és hoje. Então, Deus não quer que a gente sofra. Enquanto a gente está lá sofrendo e chorando, Deus está com a gente ali. Eu acho que os pais vão concordar comigo que muitas vezes quando seus filhos fizeram algo que não era certo, algo que era ruim, eles precisaram tomar uma atitude, eles precisaram tirar algo que eles gostavam ou deixar eles um tempo sem ver os amigos, ou um tempo sozinho de castigo, mas em nenhum momento eles queriam fazer isso, porque o pai ele não quer o mal do seu filho. Mas, de alguma forma, a gente precisa muitas vezes disso para a gente acordar e se tocar que a vida não é assim. Então, Deus faz isso para o nosso próprio bem. Assim como os heróis dos quadrinhos, cada um tem a sua fraqueza. Assim como o super-homem, ele tem a kriptonita. Assim como uma pessoa tem medo de insetos. Assim como aquele cara fortão e todo com uma voz grossa, com uma cara de mal. Eu duvido que se ele baixa o dedinho num sofá, ele não chora. Ele pode não chorar como uma mulher com cólica, mas tenho certeza que uma lagrimazinha do olho deve sair. Mas, enfim, mesmo a pessoa tendo toda essa postura de eu sou forte, eu não sofro, não existe. Cada um tem a sua fraqueza, cada um tem o seu mal, cada um tem o seu pecado. Então, para viver uma vida com Deus, a gente precisa abrir mão dessas coisas. Coisas que preenchem apenas temporariamente, como a Ju falou. Coisas que podem ser essas as nossas fraquezas e que por isso precisamos dar um basta. Então, sim, permanecer no chão é realmente muito mais confortável. Ficar onde é tudo lindo, onde é tudo perfeito, onde é tudo diversão, é muito mais atraente. Mas só saindo da nossa bolha, enfrentando e buscando a Deus que vamos conseguir nos preencher com algo eterno e que só Ele pode nos dar. Então, ainda em 2 Coríntios, perceberam que eu gosto bastante, Paulo diz assim: minha graça é tudo de que você precisa, meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar das minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Então, Gabriele, o que precisamos ser? O que precisamos fazer, afinal? Precisamos ser heróis acima de todas essas fraquezas, fortes para enfrentar os problemas que temos de cabeça erguida e ter determinação
para seguir os propósitos que Deus escreveu para cada um de nós. Então, Deus quer que a gente vista essa capa, vista essa armadura, pegue esse escudo, esse martelo, e Ele quer nos preparar, Ele quer nos capacitar, Ele quer nos dar força, poder e habilidades. Ele quer dar aquilo que a gente precisa para enfrentar o nosso maior vilão. Mas não vamos conseguir enfrentar essa vida sem coragem, muito menos sem a ajuda dele. Porque se eu sou forte, é porque Deus é a minha fonte de força. Então, que possamos lembrar que somos amados e que nunca estamos só. E com essa afirmação, nos arriscarmos a fazermos coisas desafiadoras. E mesmo estando com medo, enfrentar, sem temer a nada. Sem temer a nada, porque se Deus é por nós, quem será contra? Queridos, eu queria finalizar essa parte, essa pregação, na verdade, com uma oração. Então, bora. Paizinho querido, queremos te agradecer por mais esse dia, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu, essa segunda chance de poder acordar e fazer o certo, Senhor, tomar uma atitude, enfrentar os nossos problemas. Que tu possas estar guiando e não nos deixando só, seja na tristeza, seja na felicidade, Pai. Precisamos de Ti. Assim como Jesus nos molde conforme o que Tu acha que é melhor para nós, molde o nosso coração, tire toda a impureza, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja enchendo nossos corações diariamente, Pai. Que possamos nos livrar de tudo que nos faz mal, de tudo que nos deixa triste. Que a gente não leve esse sofrimento ao pé da letra, porque sabemos que Tu tens a força e que Tu vai nos tirar de qualquer buraco que cairmos, Pai. Que Tu possas estar conosco durante nossa caminhada, que Tu possas estar nos confortando, que Tu possas estar nos guiando, Pai, e nos abençoando imensamente, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, te pedimos e te agradecemos, Pai. Amém. Então, gente, a gente quer finalizar esse momento lendo uma palavra para vocês. Então, a Gabi vai começar. Tá lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10, e diz assim: uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes desse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Assim, mantenham sua posição colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. E calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas do fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Gente, essa foi a nossa pregação. Que Deus abençoe vocês, que possamos continuar orando e mantendo a esperança. E não se esqueçam que juntos somos mais fortes.